Oi, pessoal. Meu nome é Luísa Paixão de Oliveira e hoje eu vim aqui com a minha colega Laura de Freitas Xavier, através da disciplina Didática de Ensino Superior, para apresentar o tema escolhido por nós, que foi as superbactérias e os novos antibióticos. Então, primeiro, o que são essas superbactérias? São bactérias consideradas resistentes aos antibióticos que a gente tem disponíveis atualmente. É um problema de saúde pública alarmante, gigantesco que a gente tem e que requer uma abordagem multidisciplinar. Então, o que seria isso? Não só do ponto de vista de médicos, farmacêuticos, do ponto de vista também educacional, então, de formação desses profissionais, além de vigilância sanitária, do ponto de vista governamental. Então, é um problema gigante que requer uma assistência, uma ajuda em conjunto aí, multidisciplinar. As consequências da existência dessas superbactérias vão ser grandes, né? Então, justamente porque é um paciente que não vai responder a um antibiótico proposto para aquela infecção que ele está usando, né, que ele está tendo. Então, é uma troca de antibiótico recorrente, gerando uma internação prolongada, um maior custo tanto para o Sistema Único de Saúde, quanto para os planos de saúde, e também aumentando a mortalidade desses pacientes, que muitas vezes não vão ter antibióticos capazes de matar aquela bactéria que está causando aquela infecção. Então, no centro aí dessa geração, né, dessa existência de superbactérias, a gente tem essa resistência bacteriana, que é um nome relativamente, né, fácil da gente entender, mas que a gente tem várias causas que podem causar essa resistência bacteriana. A primeira causa delas que eu vou falar é sobre a ração animal, que é, na verdade, um alimento que muito usado do ponto de vista de agropecuária. Então, que o pessoal, né, acaba colocando micro-organismos dentro desses alimentos que vão ser disponibilizados para esses animais. E esses alimentos com micro-organismos dentro do corpo desse animal acaba matando outras bactérias relativamente consideradas boas dentro desse animal, e a gente sabe que a gente acaba se alimentando ou usando tendo contato com esse animal, e isso acaba gerando bactérias resistentes para eles, que são passadas para nós que somos humanos. Além disso, a gente tem bactérias com grande capacidade de adaptação, depois eu vou falar um pouquinho da capacidade de como essas bactérias adquirem, mas que gera uma variabilidade genética. Então, como que isso acontece? Uma bactéria, pela lei, né, da evolução ela adquire alguma forma de se proliferar, alguma forma de continuar existindo, alguma forma de correr ali desse antibiótico, dessa substância capaz de matá-la, e isso é passado para outras bactérias, que sejam perto ou seja de outra forma, mas por um que a gente chama de variabilidade genética. É esse o papel, a principal parte da bactéria em gerar essa resistência bacteriana aí. Além disso, a gente tem antibióticos que têm fácil acesso, né? São de fácil acesso à população, com uma venda relativamente livre em várias farmácias brasileiras ou mundiais, né? Então, a gente sabe que muitas vezes, por mais que a gente tenha uma prescrição, um regime de controle de prescrição, que essa prescrição tem que ser retida na farmácia, que muitas vezes o paciente consegue comprar esse antibiótico sem receita em farmácias menores, que não tem uma vigilância sanitária adequada. Além disso, 50% das prescrições desses antibióticos são erradas, então isso do ponto de vista de formação profissional mesmo. Então a gente sabe que a maioria das vezes que a gente prescreve antibiótico é uma infecção viral, então que a gente não precisaria prescrever esse antibiótico. Então, além de dose incorreta, tempo inadequado, uma posologia, então quantas vezes que o paciente vai tomar esse antibiótico por dia, que também é inadequado, e esse paciente usando esse antibiótico erroneamente acaba gerando essa resistência aí também. Além disso, os antibióticos, né, igual eu estava falando, são as medicações mais prescritas hoje em dia. Então, muitas vezes sem necessidade, para uma infecção viral ou para outras causas, então, sem necessidade. Uso dos antibióticos também, além do que eu falei já da agropecuária, né, na medicina veterinária e no solo. Então, apesar da gente não saber disso, né, é muito comum usar tetraciclina e outros antibióticos, né, jogar isso no solo de uma forma com que mate as bactérias que estão impedindo o crescimento daquela planta ou de alguma forma que gere uma resistência bacteriana ali. A gente sabe que a penicilina, né, que foi o primeiro antibiótico existente, ele foi, na verdade, identificado por causa do solo. Então, a gente tinha
foi formado um biofilme ali por volta dessa bactéria, produzido por fungo, então foi assim que foi descoberta, né? Na verdade, o antibiótico é uma substância produzida por outro micro-organismo, então o fungo produziu essa substância que formou essa capacidade, né, que gerou enzimas capazes de matar essa bactéria existente ali. Então, o solo tem esse poder, né, de transmitir e de gerar de gerar essa resistência também. Outra coisa no nosso próprio ambiente aquático. A gente sabe que grande parte dos dejetos que a gente tem hospitalares ou próprios domésticos mesmo, eles são colocados dentro da água, então gerando, né, com a grande capacidade de antibióticos que colocam dentro dessa água, gerando bactérias resistentes que são transmitidas aí. A gente sabe que muitas vezes a gente não tem um controle de esgoto adequado, de saneamento, muitos pacientes que não têm acesso a isso, acabando ingerindo esses antibióticos, essas bactérias resistentes aí, propagando isso também. Então, são vários fatores causais, como eu falei, para essa resistência bacteriana, e a gente tem várias propostas tentando cuidar disso daí. Então, o CDC, em 2017, nos Estados Unidos, né, identificou as bactérias que são possíveis ameaças para essa resistência. Então, a gente tem várias, dentre elas a Acinetobacter, Campylobacter, o fluconazol, né, a Cândida resistente ao fluconazol, Enterobactéria produtora de beta-lactamase, o Enterococo resistente a vanco, a Pseudomonas multiresistente, multidroga resistente, Salmonella, tanto não tifoide quanto a Salmonella comum resistente a multidrogas, o Staphylococcus aureus meticilino resistente, que é o famoso massa que a gente tem aí, o Streptococcus pneumoniae resistente à droga e o Mycobacteria tuberculose também resistente à droga. Essas são as ameaças pelo CDC propostas em 2017. E além dessas ameaças, a OMS também trouxe essas 3 superbactérias prioritárias para pesquisa de novos antibióticos que são consideradas críticas, né? Prioridade crítica aí para a gente. Então, é a Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenem, a Pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenem, e o Enterobactéria, também resistente a carbapenem, que é o famoso SBL. Dentre essas bactérias aí, no estado de São Paulo, em 2018, foi publicado um documento também falando das principais bactérias resistentes que estavam apresentando no estado, que foram a Acinetobacter baumannii, a Pseudomonas aeruginosa e também o Staphylococcus aureus, gerando uma grande resistência aí, que são as bactérias que a gente tem uma prioridade crítica hoje em dia para a gente considerar. Então, eu falei lá naquele início, né, naquele slide, falando das várias causas de resistência bacteriana, da forma da bactéria de adquirir essa resistência e transmitir essa variabilidade genética para outras bactérias. Então, quais mecanismos que as bactérias têm de adquirir isso daí? Então, são vários, dentre eles o quorum sensing, que é como se fosse uma ponte que a gente faz entre uma bactéria ou outra para transmitir essa substância que gera essa resistência bacteriana. Além disso, a gente tem a formação de um biofilme, que é como se fosse uma camada em volta dessa bactéria, como se fosse uma bolha, impedindo que as substâncias, né, os antibióticos, cheguem lá dentro, que penetrem dentro dessa bactéria, produção de enzimas destruindo essas outras substâncias, mutações, pequena colônia variante, então geração de pequenas colônias que foram variantes e por aí elas vão transmitindo para outras, além de mudança de alvo. Por exemplo, se uma bactéria que antes tinha um alvo gastrointestinal, ela muda esse alvo para um alvo geniturinário, por exemplo, e acaba gerando essa resistência bacteriana. Então, a OMS colocou aí que a partir de 2050, aproximadamente 10 milhões de pessoas vão morrer no mundo por causa de resistência bacteriana, superando aí a principal causa que a gente tem, uma das principais causas que a gente tem, que é o câncer hoje em dia. Para poder tentar evitar que isso aconteça, esse número tão alarmante, a gente tem que abordar essa resistência bacteriana de uma maneira multidisciplinar, como foi falado lá no início, e a gente tem várias formas de fazer isso acontecer. A principal delas sempre será, né, a prevenção de infecções causadas por bactérias multiresistentes, então, através de higiene pessoal, higiene geral, né, principalmente dos profissionais de saúde dentro dos hospitais. A gente sabe que às vezes a gente vai no paciente usando, que acaba não lavando as mãos adequadamente, passando essa bactéria para outro paciente, ou a própria higiene dentro do ambiente hospitalar, dentro do quarto, dentro do sistema de limpeza daquele hospital. Isso também é um dos principais fatores, além de prevenção de infecções adquiridas na comunidade através do esgoto. Como eu falei, que o ambiente aquático é um ambiente que pode trazer muitas bactérias resistentes para a gente, então filtração com carvão ativado, outras tecnologias que já existem em alguns lugares, mas que não são utilizadas
para todo mundo, então isso também seria uma forma importante de prevenir. Então, além da questão do esgoto, a gente pode restringir o uso de antibióticos na agricultura para fins exclusivamente terapêuticos. Então, evitar essa questão de jogar antibiótico no solo, assim como a tetraciclina e outros antibióticos. Hospitais e indústrias farmacêuticas, tratamento dos seus próprios resíduos, para não jogar tanto resíduo que contém antibiótico dentro do ambiente aquático, dentro do solo. Desenvolver antibióticos com regime de tomada única diária, a fim de melhorar a adesão do paciente ao tratamento. Então, a gente sabe que é muito difícil para o paciente. Às vezes, quando a gente prescreve antibiótico de 8 em 8 horas, de 6 em 6 horas, uma posologia mais difícil, é difícil que esse paciente siga isso rigorosamente. Então, acaba tomando menos e gerando uma resistência bacteriana. Então, desenvolver antibióticos que sejam mais fáceis desse ponto de vista, acaba sendo mais fácil para o paciente também e diminui essa geração de resistência bacteriana. Sempre que possível, solicitar cultura e antibiograma para guiar esse tratamento. Então, às vezes, a gente prescreve um antibiótico que seja mais potente, digamos assim, e depois que a gente sai com o antibiograma, por exemplo, prescrever um cefepime, e aí essa bactéria sensível à ceftriaxona, a gente pode retornar isso daí, diminuindo essa resistência bacteriana também. Controle de venda de antibióticos, como foi falado, então uma vigilância sanitária rigorosa para que esses pacientes não consigam comprar antibióticos sem receita, além da formação, né, profissional da prescrição correta dessas receitas de antibiótico. Então, uma formação adequada e uma prescrição racional de antibióticos. Descoberta de novas bactérias produtoras de antimicrobianos, assim como a gente teve esse fungo que produziu a penicilina aí, que a gente consiga descobrir novas bactérias capazes de nos ajudar nessa tarefa. E a formação, essa invenção aí de novos antibióticos que sejam capazes de conter essas bactérias que estão sendo tão alarmantes aí na nossa sociedade. Só um pouco dessa história desses novos antibióticos para a gente ter uma ideia como é que essa resistência bacteriana acontece rapidamente. Por exemplo, em 1940, 5 anos antes de a penicilina estar disponível comercialmente, já havia evidência de resistência de estafilococcus. 2 anos após o surgimento da meticilina no mercado, o estáfilo se tornou resistente a ela. A genta foi disponibilizada em 1967, 12 anos depois o enterococo também já apresentava resistência a ela. No mesmo ano que o levofloxacin foi comercializado, a gente já tinha um pneumococo resistente ao levofloxacin. Então, tem vários antibióticos, vários exemplos para mostrar de como que essa resistência acontece rápido. Então, a gente precisa se adequar a isso nessa geração de novos antibióticos capazes de se adaptar a essa nova fase. Então, eles devem ser capazes de interferir na formação do quorum sensing dessa bactéria, que é aquela ponte entre uma bactéria e outra que eu falei, além de invadir esse biofilme bacteriano, quebrando suas arestas, assegurando a penetração da concentração da formação de enzimas, de substâncias que consigam chegar até essas bactérias adequadamente para que elas possam ser destruídas. De opções disponíveis, a gente vai ter o Turgena, que é composto por ceftazidima e avibactam. Então, é eficaz contra a Superbactéria Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenase, que é a famosa KPC, além da Pseudomonas aeruginose e as enterobactérias produtoras de ESBL. Então, todo mundo viu bastante reportagem de Fantástico, da Globo, sobre a invasão dessas superbactérias, e esse antibiótico é relativamente recente, de uns 5 anos para cá, e tem tido uma resposta boa em relação a essas bactérias. Além dele, a gente tem o Zerbaxa, que é ceftolozana mais tazobactam, uso em ambiente hospitalar para pacientes que têm infecções intraabdominais, principalmente pela bactéria Pseudomonas aeruginosa também. Esses dois são os antibióticos mais novos comercializados que têm tido uma boa resposta. Além deles, a gente tem uma parceria inventada em 2016 em Boston, que chama CarbX em português, uma parceria público-privada, que tem o objetivo de acelerar essa inovação antibactericida global e apoiar o desenvolvimento de novos antibióticos e outros produtos para salvar vidas, combatendo essas superbactérias. Então, até tem um site nas referências, então o site desse CarbX, que dentro dele a gente consegue ver as pesquisas que estão em andamento, as superbactérias, as bactérias que estão que são alarmantes pela OMS, as bactérias que já tem algum antibiótico que a gente pode confiar, tanto esses que a gente citou. Então, é um site legal que dá para consultar isso daí, e como a gente falou, né, uma
disposição, um investimento conjunto para poder tentar combater essas superbactérias que a gente sabe que estão tendo tanta interferência aí na nossa vida. Essas são as nossas referências. E muito obrigada para todo mundo que disponibilizou um pouquinho do seu tempo para ouvir sobre esse assunto tão importante.